Olá, alunos. A aula de hoje a gente vai tratar sobre radiciação. Então, quero que vocês fiquem bem atentos, porque é bastante simples, tá? A ideia principal é você encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, seja o número que está dentro da raiz. Então, vocês vão reparar que é bem fácil o tema, certo? Bem, aqui eu tenho alguns exemplos que eu trouxe para vocês. É interessante que vocês observem também o índice da raiz, né? Se você está tratando de uma raiz quadrada ou se é uma raiz cúbica, você pode ter raízes maiores que acima desses números, né? Mas aqui eu vou trabalhar só com as quadradas e as cúbicas. Então, na letra A, eu tenho a raiz quadrada de 49. Então, você precisa buscar um número multiplicado por ele mesmo de 49, que no caso é o 7. Então, vejam que esse assunto é muito importante, que você saiba a multiplicação e principalmente a tabuada, né, de multiplicação, indo do 0 até o 10, né, pelo menos a tabuada básica. Depois eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 27. Esse cúbica vai dizer quantas vezes aquele número tem que ser multiplicado para chegar dentro da raiz. Então, se eu estou tratando de raiz cúbica, eu tenho que buscar um número que multiplicado por ele 3 vezes chega no número que está dentro da raiz. Então, a raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9, vezes 3, 9 vezes 3 é igual a 27. Eu também posso ter uma raiz que envolva também fração dentro dela. Então, qual é a propriedade aqui? A gente vai separar, a gente vai colocar a raiz tanto para o numerador quanto para o denominador. E aí a gente faz, quem é raiz quadrada de 9? É o 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Quem é raiz quadrada de 4 é o 2. Então, o resultado final aqui fica 3 sobre 2. Só lembrando que quando o índice não aparece, esse índice não existe aqui, ó, a gente está tratando de raiz quadrada, tá? Então, isso é convencionado, tá bom? Aqui eu tenho, ó, a multiplicação de raízes. Então, existe uma propriedade que quando você tem a multiplicação de raízes sendo raízes de mesmo índice, eu posso colocar os números internos que estão dentro da raiz dentro de uma raiz só. E aí eu faço 2 vezes 8 vai dar 16, e eu tenho a raiz de 16. Quem é o número multiplicado por ele mesmo dá o valor 16, o próprio 4. Então, raiz de 2 vezes raiz de 8 é igual a 4, tá bom? E para finalizar, talvez essa seja a questão mais difícil, tá? Para você achar uma raiz que você não conheça, e podendo ser um número pequeno ou baixo, essa regra vale para qualquer um. É importante que você tire o MMC, o mínimo múltiplo comum. Então, quando você faz isso, você primeiro você separa, né? Esse lado aqui vai ser as divisões e o outro lado vai ser os números primos que você vai dividir, né? O número primo é o número que pode ser dividido por ele mesmo e por 1, certo? Então aqui, ó, eu comecei pelo 2. 120 por 2 vai dar 60, por 2, 30, por 2, 15, por 3, 5, por 5, 1. Então a operação de MMC termina quando você chega aqui no final com o número 1. Para descobrir o MMC, basta que você multiplique todos esses números primos aqui que você identificou, e aí para você saber se você fez ou não de maneira correta o MMC, ele tem que voltar para 120. Então aqui, ó, eu vou colocar ele nesse formato aqui, ó. Como eu tenho um índice 2, eu peguei aqui as potências elevado de alguns números elevado a 2. Por que eu não coloquei 2 elevado a 3, professor? Porque o 3 não é o índice é o 2. Mas tem uma propriedade na multiplicação de mesma base que você soma os expoentes e repete a base, tá? Então aqui 2 elevado a 2 vezes 2 poderia ser escrito como 2 elevado a 3. Só que vocês vão entender porque eu não coloquei o 2 elevado a 3. Então eu coloquei aqui 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 elevado a 2 porque eu tenho o 2 aqui, ó, em 2 vezes, certo? Aí eu posso, na multiplicação, separar esses termos. Então eu separei aqui o 2 elevado a 2 multiplicado pela raiz desse restante aqui que eu tenho. Lembrando que a gente já fez uma questão, né? Que foi a letra D, mostrando que quando você tem raízes com o mesmo índice, você pode colocar todo mundo dentro da raiz. Então isso aqui de baixo é a mesma coisa que isso aqui de cima, tá? Eu só escrevi de maneira diferente. Agora eu tenho que 2 elevado a 2 é 4. Raiz de 4 é 2, tá? Ou eu posso cortar aqui, ó, porque como a raiz quadrada e a potência, né, a radiciação e a potência são operações inversas, eu posso cortar. Como ela tem um índice 2, eu posso cortar com essa potência de 2 aqui, sobrando só o meu 2. E aqui eu faço 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 é 6, vezes 5, 30.
Como 30 não tem um número que eu multiplique por ele mesmo e dê o valor de 30, eu deixo assim, e a resposta para essa questão aqui, raiz de 120, é igual a 2 vezes raiz de 30. Beleza? Bem, gente, uma aula bem simples, né? Bem rapidinha. Se você não entendeu alguma coisa, volta, confere. Se ainda não entendeu, deixa algum comentário aí para mim que eu respondo. A gente se vê na próxima aula. Obrigado. Mesmo de sempre, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deem o joinha e até a próxima. Bons estudos. All the speculation on your chest, this isn't any kind of hard times. But if she never had another man, where's your baby at tonight? I say I'm heading up the